Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na esperança daquilo que havemos de herdar a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, alegria no Espírito Santo, da qual perseveramos dia após dia, porque Ele nos sustenta, nos fortalece, nos capacita. Fiel aquele que prometeu, que vem buscar o povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, da qual há também uma multidão de incrédulos, do qual Ele mesmo diz: por acaso, quando vier, encontrarei fé sobre a terra, do qual períodos de esfriamento no amor, aonde, segundo o povo permanece na infidelidade, segundo o curso natural deste mundo, aonde não se alcança o sobrenatural de forma natural, segundo a natureza humana, do qual está escrito: seja todo homem mentiroso e o Espírito é a verdade. O Espírito de Cristo, aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, do qual Deus é a sua cabeça e Ele é a cabeça da noiva, unida numa só fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aonde através desta sabedoria gerada no seio do Pai, tudo se formou. Sem Ele nada do que tem havia sido feito, e pela submissão do coração Ele herdou tudo do Pai. Aquele que disse: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E Ele fez a vontade do Pai. Pela submissão, pela reverência, o Pai o justificou, o ressuscitando ao terceiro dia. Sim, aquele que esteve morto, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e através da ascensão, aquele que nos envia o seu Espírito através do batismo de fogo, o outro advogado, do qual temos o discernimento, temos o exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, segundo os frutos do Espírito Santo, porque Ele disse que iria continuar a podar, e aqueles que assim permitem acatar as suas advertências, mais fruto ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através dele, devido acatando as advertências do seu Espírito e perseverando. A palavra nos ensina: jamais invejais dos ímpios que prosperam, e assim também não alegrais da destruição deles. Nem mesmo Deus agrada, do qual Ele disse: tenho planos de vos fazer prosperar, de não te causar danos. Mas, como Jesus disse, nem eu vos condeno. Por esta palavra que foi proclamada nos últimos tempos, já estáis condenados aqueles que não perseverarem segundo a palavra, intitulados como filhos da desobediência, onde mentirosos não herdarão o reino dos céus, os envolvidos em bebedices, grutonarias, orgias. Deus criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. Aqueles que vivem segundo roubadores, está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de ladrão, de salteadores. Muitos são os que da qual Ele nos ensina: se vós não tendes zelo, utilizai esse dinheiro dos ímpios para com os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Se não tiveres zelo com aquilo que não é vosso,
como podeis receber o galardão? Por isso muitos são as ciladas inevitáveis, a raiz de todos os males, o dinheiro. Aqueles que, assim como a palavra diz, temam assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela vem vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo, aonde muitos sentiriam obstinados pelo sucesso, se sentiriam grande, e na verdade este é pequeno no reino dos céus, porque aquele que é menor e estiver servindo aqui, ele é grande no reino dos céus, assim como o próprio Jesus nos ensina. Temos que ser conhecidos no alto. Entre homens fazemos em oculto, não fazemos para serem vistos por homens. Estamos sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque aquele que humilha a si mesmo, ele será exaltado, do qual ele não se exalta a si mesmo, mas exalta e glorifica o nome do Senhor. Porque assim, quando o Filho fazia grandes feitos e o nome de Deus era glorificado, atualmente, quando o Espírito opera em nós, o nome de Cristo Jesus é glorificado, e o Pai agrada daqueles que atentam àquilo que ele disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, aqueles que fazem a vontade do Filho, se glorifica o nome do Filho, está glorificando o Pai, do qual ele se fez um, e assim perseveramos, no qual Jesus Cristo está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares, aonde ele se opõe a todo tipo de arrogância, prepotência, aonde os exaltados serão grandemente humilhados, e assim ele está a proceder em mais um dia, porque ele detesta aqueles que seguem com olhos altivos, boca mentirosa, o coração que maquina maledicência a todo momento, os pés são ligeiros para apressar a toda maledicência, são falsos depoentes, falsa testemunha, levanta calúnia, difamações. E a sétima, que ele abomina aqueles que levantam contenda entre irmãos. Fofoca, contendas, é tudo obra maligna do diabo, aonde a palavra diz que aquele que domina a sua boca, ele domina todo o seu corpo. Não vê os animais que se coloca freio na boca. Por isso devemos ser pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Irei, não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina. Nós apresentamos as nossas súplicas ao Senhor. Lembrai-vos do juiz iníquo da viúva, que nos ensina da perseverança na oração. O juiz não temia a Deus e nem a homens, mas a viúva sempre importunava, e por perseverar ele disse: bem sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou. Quanto mais aqueles que perseveram, santificando enquanto há tempo, purificando enquanto há tempo, levantando as mãos aos altos dos céus, na vigilância, na oração, assim o Senhor fará. Embora alguns tenham como que tardio, ele é aquele que nos justifica, e assim tem nos concedido vitória, mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós temos a convicção do qual o Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores segundo o seu Espírito, e ele nos anuncia aquilo que ele está a proceder, a sua vontade, que é feita tanto no céu como na terra, e não há ninguém que possa impedir dos
míseros cacos espalhados ao chão, meros mortais, impossíveis de planejar algo, porque o Senhor os apanha. A sua sabedoria é loucura para ele os apanha em suas próprias maledicências e os galardoa. É como um espírito de entorpecimento para que creiam em suas próprias mentiras, imaginações das mentes, e recebam seu galardão segundo as próprias maledicências, concupiscências lascívias, segundo os seus pés escorregadios, que desviam para a esquerda e para a direita nos caminhos sinuosos e tortuosos. Mas nós perseveramos segundo aquele que é justo, que nos ensina o caminho sempre reto, íntegro, sincero, temente, que é o princípio da sabedoria, onde, segundo o amor que já se lançou fora todo medo, porque não há punição, ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica e nos capacita. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. E assim perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.